O nosso primeiro dia foi maravilhoso. A gente viu algumas etapas do processo e entender um pouco o conceito de figurino e de figurinista. Não é só de que não esteve na aula anterior, só você ou tem mais alguém? Ela não. Ô, Beatriz, prazer, então. Mais alguém, gente, além de Bruno e Beatriz? Eu acho que não, né? Eu acho que são só esses dois que não estiveram na aula passada. Pois é, hoje eu vou estar falando um pouco sobre alguns pontos, né? Pontos esses que importantes pontos para se tornar um estilista de sucesso, né? Um figurinista que está tudo muito voltado para o conhecimento, né? Nada nasce do nada, como eu já falei a aula passada. Né? Então, o nosso grau cultural, o nosso grau de conhecimento, as nossas vivências, elas fazem com que a gente tenha um pouco mais de criatividade na hora de desenvolver, na hora de criar alguma coisa, algum figurino, ou isso é para a vida também, né? Quanto mais a gente sabe, mais possibilidades a gente tem perante o mercado de trabalho e perante as circunstâncias. Eu gostaria de passar um vídeo, é um vídeo curto de 7 minutinhos, e assim, eu gostaria muito da atenção de todos vocês com relação a esse vídeo, porque nesse vídeo, ele é um vídeo, não está no nosso idioma, está no francês, no inglês, mas assim, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nos pontos, né, no processo, porque assim, apesar de não estar no português, mas dá para a gente entender bastante, porque é um processo produtivo. Eu gostaria muito que vocês observassem, não por observar, mas com um olhar crítico, com um olhar analítico, para que a gente possa depois conversar sobre ele, sobre o que cada um entendeu e o grau de importância desse vídeo. É um vídeo que, para mim, no figurino, para mim, no fardamento que eu também faço, e para minha vida, ele me diz muito, né? É o que eu estou dizendo para você. Para a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa de embasamento, a gente precisa de conhecimento, porque nada nasce do nada. Né? A gente vai pegando um pouquinho dali, é isso esse ponto aqui, eu junto com um ponto lá, e aí a gente constrói um mundo com as suas qualidades, com as suas singularidades. Então eu gostaria muito que vocês vissem o vídeo, mas visse com esse olhar de prestar atenção e de realmente tentar absorver algo disso, que eu acho que é muito válido. É válido para a vida, apesar de ser figurino, apesar de estar sendo construído uma roupa, uma peça de roupa, mas assim, existe um conteúdo muito além da roupa, entende? Então eu gostaria muito que vocês vissem esse vídeo com esse olhar, com um olhar analítico, com um olhar mais apurado, e a gente conversa depois. Pode ser? Ok, Pode ser. ok, por mim, ok. Pronto, Bruno, valeu. Me dê só um minutinho, viu, para eu me encontrar aqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim, estamos vendo. Pronto, me dê só um minutinho, viu? Sim, dá para ver sim. Até dois.
Só não saia daí, que é muito importante esse vídeo. Segura aí. Ih, parou. Sim, segura aí, rapidinho. Oi, Dani. Boa tarde, Dani. Oi. Boa tarde, turma. Às vezes, quando você exibe, pode não sair o som, mas se você me disser o nome ou colocar aqui o link, a gente pode reproduzir o som e você reproduz a imagem. O Google Meet às vezes tem essa complicação, mas nada que a gente não resolva aqui. Então, pronto. Quer que eu tente ver se vai o som e a imagem? Super, maravilhoso. Perfeito, amigo. Olá, gente, boa tarde. Vê se tá indo. Boa tarde, Daniel. Aqui apareceu, boa tarde. Boa tarde, Thiago. A gente vai estar apresentando um vídeo agora. Gostaria que você desse uma olhada com um olhar analítico e se indagando essas questões, viu? Anderson, dá uma olhadinha para mim se vai sair, tá? O áudio e o vídeo. Foi. Sem áudio. Não sei se pra vocês, mas pra mim também tá sem áudio. Tô aqui Tá sem já áudio, só articulando. imagem. Pronto, então eu vou mandar o link para Gavião e ele transmite o áudio aí. É isso mesmo, Anderson? Já tô com o vídeo aqui. Já? Pronto. Então eu faço como? Eu dou o play aqui e você dá o play aí? Como que é? Ou você põe o vídeo aí? Manda o link pra aqui no chat, que aí eu já vejo melhor. Pronto, só um instante. Gente, Pronto, então, quando enquanto quiser, Anderson... viu? Quando quiser. Aí você dá play e simultaneamente eu lanço o som aqui. Pronto, peraí. Foi. Vocês estão ouvindo bem? Sim.
Pronto, gente. Todos assistiram, não foi? A gente vai falar hoje sobre como se tornar um estilista, né, um figurinista bem-sucedido. E aí, aqui, dentro daquilo que eu acredito e dentro do meu plano de pesquisa, eu acho que é exatamente o conhecimento, né? E aí a gente pode ver essa linda peça feita. Ela não é uma peça feita sem estudo, realmente ela é uma peça muito trabalhada. Ela é uma alta costura. Todos estão me ouvindo? Sim, muito Sim. bem. Sim, ouvindo assim. Pronto. É uma alta costura, né? Aqui no Brasil nós não temos alta costura. Vocês podem me perguntar assim, você está falando muito mais de moda do que figurino, mas assim,
a maioria dos estilistas, dos figurinistas, eles vêm exatamente desse caminho da moda. Porque para você criar um figurino, você precisa entender muito bem, né, da história da moda. É moda. Porque se você reparar, um figurino ele é uma roupa comum, ele é uma roupa que se usa ou para ir a uma festa, ele é uma roupa que se usa para representar uma época, ele é uma roupa que se usa para representar uma pessoa comum. Então, quem trabalha com isso são exatamente profissionais da moda. Por isso, a importância de buscar esse conhecimento, de estudar, não é? E é exatamente dentro de um dos pontos da moda que se constrói um figurino, que é aquele processo de reunião para entender sobre a obra, o processo de pesquisa que a gente falou na segunda-feira. Então, tudo isso são pontos técnicos e que não são pessoas normais que desenvolvem isso. Geralmente, são pessoas que têm um determinado conhecimento na área e muitas das vezes tem gente que não tem o conhecimento, não tem esse estudo acadêmico e que desenvolve tudo isso pela prática, né? A prática fez com que a pessoa caminhasse dessa forma. Eu gostaria, antes de eu continuar, eu gostaria de ouvir vocês com relação ao vídeo, até porque o vídeo ele foi exatamente para provocar vocês, para levantar argumento, para levantar questionamento, para que a gente possa desenrolar a nossa discussão de hoje com relação a isso. Eu gostaria de verdade de ouvir cada um de vocês, se tiverem dúvidas com relação ao figurino, dentro da moda, a moda e o figurino, pode estar colocando para a gente bater esse papo e assim agregar valor e agregar conhecimento para todos. Daniel, eu achei bem detalhado, assim, são muitos processos, né, são muitas pessoas envolvidas, o detalhe, né, de colocar ali cada pedrinha naquele vestido, medir tudo direitinho no manequim, todo um trabalho, todos os panos, né, todos os cortes. É um trabalho muito detalhado e, como você falou, tem que ter muito conhecimento mesmo, experiência, né? Tá ali na prática. É mais um comentário, assim, dessa observação, que é um trabalho maravilhoso, né? De se admirar mesmo. É aquilo que a gente falou na primeira aula sobre se vender e se vender muito bem. Não é? Porque hoje tudo é imagem, é como que a gente está na fita, né? Como que a gente está se vendendo, está se mercando para as pessoas. Eu decidi me vender para as pessoas mesmo, porque a minha vida inteira eu fui comprado, né? Tipo assim, as pessoas sabiam que eu desenvolvia isso e as pessoas vinham até mim para comprar. Só que eu disse assim, opa, eu saquei, eu digo, não, a partir de hoje eu vou me mercar, porque eu não tenho só essas pessoas. Eu tenho o Brasil inteiro que eu posso me mercar através das redes sociais. Entendeu? E é interessante, por exemplo, quando eu falo do conhecimento, que um estilista, um figurinista de sucesso, ele se constrói com conhecimento, por exemplo, e aí é interessante a gente estar vendo esse tipo de vídeo, estar fazendo esse tipo de pesquisa. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, até para dormir, para mim, é um problema. E aí é uma questão de buscar tratamento mesmo, porque eu acho que eu preciso de tratamento, porque quando chega a hora de dormir, para mim é um suplício, porque para mim eu queria continuar pesquisando, queria continuar trabalhando, estudando modelagem, pesquisando figurino, só que realmente a matéria ela necessita, né, dessa pausazinha para renovar as energias. Você inspira, menino, demais. Você conhece, já que botou esse vídeo de moda assim também para falar de figurino, Carol Barreto, que Sim. É uma professora. Sim. Eu acho incrível o trabalho dela e vem muito nesse lugar, né, de trabalhar com várias pessoas, né, com equipes, se intercalando, enfim. É um trabalho muito bonito e ela tem essa coisa do moda ativismo, né? Sim, sim. Gente preta, enfim. Sim. Ela é professora da UFBA também, eu acho maravilhoso isso. Que você pontua, né, do conhecimento que é, e essa sua empolgação da sua cachaça, né, porque a gente vê que você ama o que faz, e você relatando aí que até para dormir é difícil, que eu queria continuar. Gente, inspira muito, inspira. Acredite, porque assim o tempo passa muito rápido. Ontem eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 31, caminhando para o 32. Amanhã eu tenho 40, é muito rápido.
Então, essa busca pelo conhecimento, eu tenho uma necessidade, e até por uma questão de sobrevivência, né? Porque eu falei no primeiro dia que tudo que eu sou está muito relacionado ao empreendedorismo. É uma questão de sobrevivência que nós precisamos sobreviver. E assim, quando eu trago a moda, mesmo falando de figurino, e eu provo muito que isso andam juntos naquele filme O Diabo Veste Prada. Porque ali é um filme, são figurinos, mas é um filme que fala altamente de moda. E quem produziu praticamente foi uma grande rede de alta costura, que é a Prada. A Prada é uma empresa de alta costura, é uma empresa do segmento de moda, e por isso se deu o nome O Diabo Veste Prada. Então a gente não está muito longe. A moda e o figurino, eles andam muito juntos. A única diferença é que na moda a gente faz roupas comerciais, a gente faz roupas também que tem uma questão política. No caso da Carol Barreto, como você trouxe, ela tem essa questão do negro. São peças que falam, né? A gente também tem... Ela diz, inclusive, desculpe te interromper, incluindo aí, que a galera que trabalha no processo manual, ela fala que tem um recorte intelectual também. A galera que está ali pregando os botões, ela coloca que também é um trabalho intelectual, porque todo mundo se envolve naquele projeto, sabe? Que tem um teor político, né? Tem um teor de trazer a negritude para a moda, para a gente colocar a nossa cara na moda. Enfim, eu acho que é muito bonito isso, assim, o que a moda, o figurino pode trazer, né? Como você falou, politicamente, como Carol coloca. Sim. Enfim, é muito importante. A gente também tem Mônica Anjos, que é e que as roupas dela já foram para a Rede Globo, por exemplo. Já vestiu atores, ou seja, roupas do dia a dia, elas são figurinos também. Eu estou com o meu figurino de Daniel agora. Né? Daniel, a pessoa que vai... Então, eu estou agora dentro desse personagem e isso aqui é o meu figurino do dia a dia. É o figurino que eu vou trabalhar, é o figurino que eu vou para a luta. Entendeu? Então, é pegar isso, claro, que aí tem aquela questão da narrativa. O que a narrativa diz? Entendeu? Que aí é onde entra a diferença do figurino para a cena e da roupa de moda. Entende? Se a gente, por exemplo, e aí quando eu falo de conhecimento, esse vestido que a gente acabou de ver, lindíssimo, e aí eu gostaria muito de ouvir o restante da galera também, viu, gente? Para a gente poder ir fortalecendo esse papo e ir trazendo outras questões também, viu? Não tem como produzir um vestido desse sem um grau de conhecimento, por exemplo, em combinação cromática. Né, o que vai rolar e o que não vai, o que dá certo e o que não dá. E aí, se você vê, me chamou muita atenção o degradê do vestido sem precisar tingimento. Ele usou, o Christian Dior, ele usou... Diga, Bruno. Não, Bruno, eu ia falar justamente essa questão, assim, que eu consegui enxergar algo bem iconográfico a partir das cores, né? Porque se constrói também discursos a partir das cores, dos sentimentos que as pessoas querem, né, expor ou provocar nas pessoas através da arte. E eu me liguei um pouco muito nisso, assim, nessa questão das cores, né, e qual a importância disso, né, que às vezes não é levado em consideração, mas eu acho muito importante isso. Né? Porque a cor fala, né? A cor, ela fala muito de uma pessoa, a cor, ela fala muito de um ambiente, né? Tipo assim, o McDonald's, ele não usa vermelho por nada. Né? Ele usa vermelho porque o vermelho aguça a fome. Então, nada está assim a troco de nada. Empresas que usam azul, não usam azul por nada. Usa azul porque o azul, de uma certa forma, remete confiança. Diga, Bruno. Não, é isso mesmo. E aí, essas questões todas que eu estou indo e vindo, já estou até no McDonald's, o McDonald's tem a ver com figurino, é exatamente conhecimento, gente, que é o que a gente precisa para desenvolver qualquer coisa. Se eu entendo de cor, se eu entendo de luz, eu vou desenvolver um figurino que dialogue muito bem com a luz cênica. Eu vou desenvolver um figurino que dialogue muito bem com o personagem. Pode falar, Denise.
Oi, gente. Então, você chegou até a falar do McDonald's, é interessante o contraponto que você traz, porque por que, que o McDonald's traz vermelho? E por que que a gente faz, lembrando da aula de segunda, quando você falou de uma mulher com a saia com comprimento midi, vermelho e preto, eu falei de or, mas não pensei como se fosse uma carioca, mas sim uma turista. Né? O Aham, comprimento clássico midi é Dior, é uma identidade que ele trouxe, né? aham, E se a gente voltar a pensar no filme, ali está sendo uma releitura de uma modelagem, de um modelo já clássico da Maison, né? Da própria aham, marca. Eles fizeram algumas pequenas modificações, porque não pode perder, principalmente uma marca tão grande como essa, né? E que tem o know-how que tem. O Dior é considerado o arquiteto da alta costura, da né? costura, né, da moda, porque todas as peças dele era milimetricamente pensada, calculada, proporções, né, nada estava por acaso. A gente tem uma equipe ali imensa que junta inúmeras técnicas manuais, até o plissado é manual, o plissado do tecido é manual, numa prensa a vapor, né, antiga, o bordado é a mão. Então, Justo. pequenas partes do vestido é costurada na máquina, a maioria alinhavada, costurada à mão, peça por peça. E quando a gente fala do conhecimento de várias áreas, né, tem que ter esse estudo, essa base, e do fazer. Tem muito mais ali, a gente tinha uma ilustração de vestido original de ó, né, original assim, feito por ele, e a equipe, né, já, que é de 2001 esse vídeo, né, eu acho, Exato. mais ou menos isso, da equipe reproduzindo esse vestido. Então, tinha uma ilustração, porém, todo o trabalho é manual, é fazendo, né? Não é a parte do criativo, de pesquisa, claro, mas ali tem tudo o fazer, né? Só para pontuar isso, do que eu entendi, do que eu percebi no vídeo. Não, é isso mesmo, Denise, é isso mesmo que você está falando. E assim, essa necessidade de se fazer as coisas muito bem feitas. Você vê a importância que ele dá de medir 1 centímetro. Não, se o plissado ele tem que ter 1 centímetro de profundidade, ele tem que ter 1 centímetro de profundidade. E você vê que eles levam isso à risca, né? Como que põe os botões, é todo feito à mão. Essa é uma das características, como a Denise falou, é uma das características da alta costura. Né? Naquele tempo, até as etiquetas eram postas à mão. É tudo artesanal. Por isso que a alta costura é um trabalho tão caro, caríssimo, entende? Então, são essas idas e vindas que a gente realmente precisa se atentar, né? Que para ser um estilista, um figurinista de sucesso, a gente realmente precisa de conhecimento, de embasamento técnico, precisa buscar. A universidade não dá, pronto, vamos à luta, vamos correr atrás, vamos pesquisar, entendeu? Assim, E até, Daniel, também, quando você fala de pesquisa, até para a gente falar de marcas, por exemplo, atuais, e entender um pouco do universo da moda, que está tendo esse contraponto, o modo figurino, que é o mesmo caminho, é pesquisa, você vai pegar toda a bagagem da moda para construir de acordo com o personagem, para que, se é para dança, se é para teatro, se é para cinema, cada roupa tem que se encaixar uhum, para cada cena disso, a pesquisa, né? E também do que você falou do se vender. Hoje em dia todo mundo se vende, as marcas atuais também se vendem, e a gente só pode contestar ou saber como é o movimento que aquela marca faz se a gente pesquisar. Então todo mundo fala o que quer. E se você tem um exato. embasamento e pesquisar até do que essa marca está falando, e até para contestar o que ela está falando, se é veracidade ou não, você tem que pesquisar. Pesquisa em todo o campo, de marcas antigas a marcas atuais. É sempre bom pesquisar, porque tem gente vendendo coisas que não é verídica, copiando muito e patenteando como original, Uhum. como seu, é imenso.
Eu saí falando, eu saí me argumentando, criticando também, claro. Se eu sair de casa para assistir só aquilo, para ver uma bunda, quando que, na verdade, eu saí de casa para tentar ver uma outra coisa. Então, é interessante eu fazer esse comparativo, respeitar o profissional, é claro, porque se eu não respeitasse, eu teria levantado e teria ido embora. Mas, assim, eu respeitei porque ele está dando a cara dele a tapa também. Eu tenho certeza que ele vai ter pessoas mais próximas dele, a produção, não sei, para chamá-lo depois e dizer o que foi bom e o que não foi. Mas, assim, é o conceito dele, enquanto profissional. Mas a gente deve estar indo assistir esse tipo de coisa para ver até onde que isso funciona ou não. Para medir isso. A minha vida inteira, eu trabalhei com um figurino voltado para a dança. E, assim, um período muito longo da minha vida, eu me retardei de ir assistir companhias a qual eu não simpatizava muito, de ver movimentações de dança qual eu não me simpatizava muito, só que isso foi um tiro que eu dei no meu próprio pé, porque eu precisava ir para entender o tipo de roupa que ele estava usando e se aquele tipo de roupa funcionava com a movimentação que ele estava fazendo. E aí eu trago para mim o quê? Conhecimento, eu trago para mim, e aí quando o Balé Jovem ou qualquer uma outra companhia me chamar para desenvolver um figurino, eu já vou ter essa visão, eu vou me lembrar, não, eu vi aquilo não funcionou muito bem, então eu não vou por esse caminho. Ou se a intenção for levantar esse tipo de provocação, é por esse caminho que eu vou. Às vezes a gente diz assim, isso eu quero e isso não. Mas não custa nada tentar conhecer um pouco de cada coisa. Queria ouvir mais alguém. Tiago. Diga, Paula. Paula Nias. A microfonia foi minha. Deu microfonia, sim. Deixa eu chegar para trás. E agora melhorou? Ainda tá. Horrível. Ela colocou o efeito do Bailão System aí. Um delay. Ô, Danilo, vou aproveitar essa deixa rapidinho. Sim. Danilo não, Daniel. Daniel. Me desculpe, Daniel, me desculpe. Vou pegar essa deixa, mas é um pouco também do gancho daquela outra aula. Por exemplo, quantos profissionais dentro desse universo do figurinista, por exemplo, vou fazer uma performance, preciso de um figurino original, vou contratar você figurinista. Quantas mais pessoas podem vir em cadeia, assim, depois de você, costureira, né, ilustrador, não sei. Você fala para o processo de produção dessa peça, como que é? Sim, de produção, perfeito. Eu falei, Daniel, eu quero um figurino que me remeta à ideia do recôncavo, e aí vamos trazer essa ideia do samba, enfim. Aí quantos profissionais, assim, por exemplo, vai ter dentro dessa performance, dentro da produção desse figurino, a mais sem ser um figurinista, né? Olha aí, Tiagão, é muito subjetivo, porque nos dias de hoje, o que a gente encontra são profissionais, até por conta do custo, não é? Porque, por exemplo, eu consigo pensar o figurino, eu consigo modelar o figurino e eu consigo executar o figurino. Mas isso depende muito da produção. Quantas peças seriam? Seria uma peça só? Porque se for uma peça só, eu não tenho por que envolver muita gente, até porque o custo disso, na hora de fazer a partilha, né, a parte de comissão de lucro vai ser muito pouco, é muito desgastante. Eu envolver 10 pessoas, por exemplo, 10 não, vou botar 5. 5 pessoas para desenvolver uma única peça, um look, por exemplo. Para você que vai tocar na Baiana System, que seria um look. Né? Seria uma composição, parte superior e parte inferior. Então, seria praticamente, pode ser o figurinista, a modelista e a costureira. 3 pessoas. Pode ser. Entendeu? Agora, por exemplo, se eu vou fazer para um grupo de teatro, né, onde tem vários personagens, isso aí me cabe uma equipe. Né? Eu não consigo dar conta de um grupo de teatro sozinho. Eu preciso de uma equipe para que eu tenha produção e produtividade.
entendeu? Porque até para que eu possa dar uma atenção devida ao figurino do grupo, né, a gente vai dividir funções, né, não, eu vou trabalhar com isso, com as ilustrações, vou botar Paula Nias para trabalhar com a modelagem, vou chamar a Denise para fazer a parte da costura, vou chamar Lázaro para verificar se a peça está bacana, e vou chamar Beatriz Oliveira para ir fazer a prova de figurino. E aí ela vai com uma outra pessoa, a equipe vai vestir, né, o elenco vai vestir todas as peças, e a gente vai ver se houve algum problema, algum defeito, algo que o ator não está se sentindo muito bem, que vai barrar ele em cena. Ela já faz essas observações e traz para a gente novamente. A peça ela volta para o ateliê, para o lugar que foi feito, para fazer essa correção. Geralmente tem de 2 a 3 provas. Né? Às vezes a gente dá graças a Deus como quando não há necessidade de 2 provas. Na primeira bate tudo certo. Né? Mas tem esse tempo realmente que precisa ser respeitado. Porque figurino tem que se experimentar. Você, quanto ator, você, quanto bailarino, você não pode receber o figurino no dia de atuar. Claro que acontece isso, né? Eu já vi acontecer o figurino chegar no dia, mas isso não é o mais indicado, porque a pessoa ela precisa estar tranquila. Né? Para todo mundo, é de uma tensão absurda o figurino que chega no dia do espetáculo. E eu já vi, assim, não que eu vivenciei, mas eu já vi de mestres meus, mestres da dança, que falou que já teve gente que a pessoa foi recebendo o figurino no palco e foi colocando. E aí é uma questão de dança, né? Porque o figurinista atrasou, a produção dele atrasou, que são coisas que a gente, quando está desempenhando um figurino, a gente precisa pensar nisso. É aquilo que eu falei na segunda-feira, são datas inadiáveis. Um espetáculo não se adia um espetáculo. Não se adia uma peça de teatro, porque tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Daniel, eu estava aqui pensando, se a gente não tivesse uma pandemia, né? E a gente pudesse experimentar também essa sua aula, nessa oficina, assim, de maneira prática, ia ser maravilhoso se a gente pudesse construir uma cena em cena com Jaque, depois construir um figurino com você, depois fazer um videomap, tudo assim, né? De maneira prática também. E todo mundo junto ia ser tão bom. Tomara que, passando tudo isso, a Pico Preto possa disponibilizar outras oficinas dessa maneira, porque essa oficina está sendo muito maravilhosa. E essa oficina, de maneira prática, assim, seria perfeita. De formação mesmo, assim. Eu concordo, Carol. E, assim, é uma das deficiências que a gente tem aqui em Salvador, principalmente, porque a gente não tem, assim, uma escola de figurino. Né? Porque, assim, o que eu estou dando para vocês é um pouco sobre a concepção do figurino. Né? E aí eu tento segurar, eu tento dar, mas dar o necessário, sabe? Porque eu não posso também encher a cabeça de vocês de coisas. Mas, assim, para se falar de figurino, a gente passaria... É como se fosse... É uma faculdade de moda, gente. Acredite, eu não vejo diferença nenhuma. Porque a gente precisaria estudar os períodos. Né? Porque figurino é uma gama, é um mundo. A gente pode representar um período medieval, um período histórico, sabe? Como também a gente pode viver os dias atuais. Então, é um período que a gente tem que designar para pesquisa, para estudar mesmo, e para entender, por exemplo, não é porque as mulheres daquela época, até a testa, elas raspavam o cabelo aqui da frente, porque era cultural que aquelas mulheres, aquelas rainhas, elas estivessem testão. A testa tinha que ser maior. Então, elas cortavam um pouco do cabelo da frente para que destacasse a testa. Aquelas perucas enormes, aquelas saias com aquelas crinolina. Então, tudo isso tem que ser estudado. É muito mais profundo falar de figurino. E aí eu quero salientar que a gente está falando um pouco sobre concepção de figurino e eu acabo pegando um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, para que a gente salive, não é? E queira, de repente,
De repente, depois disso aqui, alguém vai, eu quero fazer moda porque eu achei maravilhoso, entender um pouco sobre essa indumentária, entender um pouco sobre a personalidade, porque roupa, ela fala muito sobre a pessoa. Por isso que quando o personagem ele veste o figurino, ele incorpora muito mais o figurino, o personagem com o figurino do que sem. É quando ele recebe o figurino que ele diz assim, achei o personagem. Ou ele pode dizer também, eu acho que ainda não é isso, está precisando de alguma coisa. Claro que aí não cabe muito ao ator, né? Isso é mais ao estilista, ao diretor, quem tá, o respeito à hierarquia, né, do processo. Então, Carol, seria uma delícia e seria muito mais proveitoso, porque assim a gente conseguiria ouvir, né, Jaqueline quanto a construtora da história, entender, e aí a gente partiria para um processo de pesquisa. Vamos pesquisar dentro desse enredo, né, dentro dessa história, dentro dessa narrativa, o que se usaria, o que não se usaria. Seria muito divertido, seria enriquecedor. Só que assim, online, realmente eu fico meio impossibilitado de ir um pouco além. Mas eu acho que o que eu estou dando é sério, não é nada assim do nada. São coisas assim, Denise tá aí, que fez moda também, ela sabe que não é... E vocês podem ter internet, e vocês podem pesquisar. Deixa eu ver o que Daniel tá falando, se procede, não é? Não, tá maravilhoso, menino, eu tô amando. Procede muito. Gente, parabéns, é uma delícia. Daniel. Imagina, eu que agradeço, sabe? Porque eu tenho aprendido muito mais, acredite. Eu tenho aprendido muito mais aqui com vocês todos me olhando, porque de fato, né, tá sem vídeo. Todo mundo tá só na foto. Mas assim, eu tava falando com o Carol... A câmera tá ruim. Mas eu tava falando... Hoje eu apareço de alguma maneira aí, porque tá com a nuvem assim, porque tá rachado. Mas eu falando contigo, Carol, eu fitei os olhos aqui em você, e depois eu percebi, eu digo, não, gente, não tá em vídeo não, tá em foto. Mas eu fitei os olhos em você, porque assim, tá muito real, apesar de estarmos online. Né? Como se eu estivesse realmente olhando para você, como se eu estivesse perto de você. Então, são esses pontos que a gente não pode deixar passar. E assim... Vou botar minha carinha aí para você ver. Aqui tá uma nuvem. Aí eu amo. Não é porque a gente troca. A gente é maravilhoso. Tá, né? Vou ficar então assim, com a carinha parecida. Tapa, né, Carol? Eu amo. Entendeu, gente? Então, é muito sobre o estilista, né, voltando para ser um estilista bem-sucedido. Caiu, gente? Que ficou sem áudio. Aqui travou. Travou, ficou sem áudio, só tô ouvindo você. Anderson, o Daniel caiu, foi? Oi, gente, voltei. Fiquei desesperado. Voltou. Ótimo. Então, seguindo como eu estava falando, e aí esse vídeo mostra exatamente que a gente deve milimetrar tudo mesmo. Não se afala para quem é ator, para quem atua, né? Se é isso aqui, e levar isso a sério. Não querer mudar o processo, né?
não querer mudar aquilo que já estava predestinado, já estava acertado de fazermos. É exatamente levar isso muito a sério e querer sempre a perfeição. Eu me apaixono muito por alta costura, exatamente, apesar de que aqui no Brasil não tem alta costura, porque a alta costura ela é uma patente, não é? Lá das maisons parisienses, entendeu? Mas assim me leva muito a pensar como que eles levam tudo muito a sério e como eles se preocupam com uma pedrinha. Você vê que cada pedra que foi posto ali foi tudo posto à mão e eles têm uma equipe, né, que a pessoa que coloca o botão, ela sabe tanto quanto ela tem que ser da patente do Christian Dior. Ela não pode ser, tipo assim, não pode ser qualquer pessoa, né? Só trabalha ali naquelas maisons, realmente, que são casas de alta costura. Maisons são casas de alta costura lá na França, mas só trabalha ali pessoas de alto escalão, pessoas muito, muito, muito crânio naquilo que faz. Alguém mais quer levantar alguma questão? Daniel, Hoje eu tenho uma dúvida, na real, sobre essa relação da alta costura. Tu acabou respondendo um pouco, porque no Brasil não tem, e o que define, né, uma alta costura? Sim, pronto, Jane. Então vamos lá. É porque a alta costura, assim, eles patentearam, não é? Mas assim, a alta costura ela tem as suas características, que é um trabalho feito artesanalmente, entende? E aí eles pegaram e fizeram o quê? Eles patentearam para que só eles tenham esse título de alta costura. Aqui no Brasil a gente pode encontrar casas que façam vestidos tão belos quanto, só que a gente não pode chamar de alta costura porque é uma questão de patente. É que nem eu faço, eu desenvolvo esse celular exatamente com esse design e eu chego e patentio. Ninguém mais pode fazer um celular igual a esse, além de mim, porque eu registrei, eu comprei esse domínio. Então está muito atrelado a isso. Mas assim, aqui no Brasil tem casas tão competentes quanto. Claro que eles são assim, eles são uma divindade. Eu tenho esse pessoal da alta costura lá de Paris como uma divindade, porque eles criam coisas assim que realmente... Mas assim, o pessoal do Barracão, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, eu fico impressionadíssimo. Claro que ali é uma questão alegórica, é uma questão carnavalesca, mas assim, é uma vestimenta. Eu fico imaginando como é o nível intelectual daquele pessoal para criar coisas que a gente não consegue imaginar como que aquilo foi criado. Entendeu? São coisas diferentes, né? Porque eu estou falando de alta costura e eu estou falando de fantasia, mas juntando, fazendo link entre esse e esse, eu estou falando também de potencial psicológico para criar essas coisas, potencial muito social. Criativo, né? Muito criativo. Demais. É incrível, eu também fico fascinada com as fantasias de carnaval das escolas, aquelas alegorias todas, o detalhe de cada roupa é fantástico, muita pedra, muita coisa. Muito. Incrível. E assim, eu acredito muito que esse pessoal desses barracões, eles tenham também se inspirado. Eu nunca parei para ouvi-los, não, porque eu nunca tive essa relação com as escolas de samba ainda. Mas assim, eu vou me permitir isso um dia, porque eu teria que largar tudo aqui em Salvador e partir para São Paulo e Rio. Mas assim, é um dos meus sonhos de consumo também. Se eu cair ali dentro, eu digo pronto, não tem faculdade melhor do que essa, não tem conhecimento melhor do que esse, porque realmente eles vão do nada ao tudo. Mas assim, se a gente reparar a minuciosidade que é as fantasias de escola de samba, não perde para uma roupa de alta costura. Ela só vai por um outro caminho, por uma outra filosofia. Mas, assim, os padrões técnicos são os mesmos, dentro da minha ótica. Diga, Denise. Não, perfeito. Depois você está falando, né, do tirar do nada e ser tão perfeito quanto a uma maison como a Dior. Eu tive a oportunidade, quando eu fui para o Rio, eu moro no Rio, e daí estou passando um tempo aqui em Salvador.
Então, o primeiro momento que eu fui lá, o primeiro trabalho que eu tive foi com a escola de samba na Tijuca. E realmente é uma fábrica de sonhos, né? Então, a gente vê tudo do nada. Eu fiz roupas com saco de lixo, é tudo muito criativo. Com saco de lixo, e depois você vai fazer outras técnicas, por exemplo, de queimar o saco e criar uma textura. Então, assim, pratos de descartáveis, copos, então tudo se usa, né? Tudo se recicla, tudo se reaproveita. De um ano para o outro, todas as fantasias são ressignificadas, não se perde absolutamente nada. E existe uma questão da escola de samba que é com relação à manipulação, eu vou dizer, a evolução têxtil de materiais, na verdade, porque hoje em dia se usa muito pouco plumas, e o que foi uma outra coisa que foi sublimação, por exemplo, impressões de plumas e de pelugens em plástico, por exemplo, né? Então, vai se modernizando, né, em tese, em algumas coisas, que é realmente incrível. É tudo muito pensado, se fazem maquetes dos carros, faz o primeiro protótipo de cada figurino, volta para o diretor, para o carnavalesco. É incrível. Se usa tudo, é assim, fantástico. É uma experiência muito boa que eu tive, que eu aprendi muito e que vale a pena. Um dia você puder passar por essa experiência. Como toda a parte de moda, né, envolvido com roupa, mas é muito bom, você aprende muito. Eles têm uma pegada muito ecológica, né? Porque, por exemplo, às vezes o que vai para o lixo eles usam e não descarta. Então isso é também benéfico para o meio ambiente. Pois é, mas eu espero um dia, Denise, poder, né? Como eu aqui em Salvador eu estou muito cotado, né? Que é muito complicado eu sair daqui porque eu sou o gestor da minha própria empresa. Então, às vezes, ir para São Paulo, ir para o Rio seria complicado, mas assim, é de se pensar e é muito gostoso, né? Eu acho que poder parar e analisar toda aquela ala e tentar imaginar como que aquilo tudo foi feito, né? O quanto de pessoas, Tiago, estavam envolvidos naquela produção, não foram só 10 pessoas, né? É um mutirão, é muita gente, é muita máquina ligada, então é muito gostoso, é um mundo cansativo, é um mundo árduo, mas é um mundo muito gostoso. Você vê que de um desenho nasceu um molde, e desse molde nasceu uma roupa, e dessa roupa realizou-se um sonho. Isso não tem preço. Fale, Carolina. Ai, gente, eu já esqueci até a pergunta que eu ia fazer. Desculpa, Daniel, vamos seguindo. Tá joia, tranquilo. Eu quero falar. Enquanto Carol lembra, eu vou falar, porque eu ia falar, eu esqueci também o que ia falar, mas Denise pontuou e eu lembrei. A gente não vai muito longe. Eu não sei se vocês conhecem o Carnaval de Maragogipe. Sim. Né? Ele é surreal. Conheço, maravilhoso, os caretas. Ele contrasta totalmente com a tipologia do carnaval que a gente conhece na Bahia, né? É um carnaval veneziano, com muitos adereços, muitos detalhes, né? Muita riqueza de detalhes, onde as costureiras se debruçam, né? Muita gente que trabalha na confecção daquelas fantasias. Eu conheço de perto, né? Muita gente que trabalha o ano todo e espera aquele carnaval acontecer, né? E você que fica se perguntando, né? A Bahia, o Brasil, ele é muito eclético. Eu diria que é o país mais cosmopolita do mundo, o Brasil. E a Bahia, concordo, é o lugar mais cosmopolita do mundo. A gente tem uma herança ancestral imensa. O carnaval, né? A gente não sabe se ele nasceu na Grécia, no Egito, em Roma, e com certeza a gente pegou uma raminha desses lugares todos e tá aí a tradição oral, a ancestralidade, provando, né, que todas essas heranças culturais permanecem vivas. Vivíssimas. Disse tudo, Paula. Viu? Muito bem colocado. Assim, pegando isso que Paula falou, né, sobre Salvador, não é, que é muito eclético, que é gente de todo tipo, não é? A gente tem um leque de
de personalidades. Teve um balé que eu dancei que chamava-se Pangeia, que era uma remontagem do balé do Teatro Castro Alves, né? E aí eu fui solista desse balé, que foi assim o balé mais gostoso que eu já dancei em toda a minha vida. Né? E o processo de construção de cada movimentação foi um balé feito por Tíndaro Silvano, ele é paulista, né? E ele veio para Salvador e ele passou um período aqui. Olha como tudo, né, tá encaixado, essa questão do processo de pesquisa. Com certeza ele foi convocado para montar um balé, ele entendeu, e aí ele veio estudar esse povo. Tem muito de antropologia, né? A gente precisa estudar o povo, a gente precisa estudar a cultura. E aí ele veio estudar, pesquisar sobre a cultura baiana, sobre o pessoal soteropolitano. Né? E se deu, o nome Pangeia se deu exatamente por isso, porque ele parava para olhar, tinha um pessoal dançando e tocando a rocha. O outro lado, o pessoal estava no reggae, o outro estava no pagodão. Então foi daí que surgiu, né, esse espetáculo chamado Pangeia, que ele associou também a Pangeia, que foi aquele processo químico, né? Processo que aconteceu. Movimentos das placas tectônicas. Muito bem, Paula, obrigado. E aí ele associou a esse movimento e que nasceu. Mas assim, o balé estava tão junto do figurino, que estava tão junto da música, que assim você não via só a dança. Entendeu? E aí, eis a questão também, e aí eu volto a falar sobre esse estilista, esse figurinista de sucesso, está muito ligado lá àqueles pontos que eu dei, que é o ponto da reunião onde a gente entende e todo o processo de pesquisa, porque assim o figurinista estava conectado com o coreógrafo, que estava conectado com o iluminador. O figurino dançava junto com a música, e a luz acendia junto com o movimento. Gente, era muito mágico, era muito lindo. Eu, em falar, eu me arrepio, porque, assim, foi um festival maravilhoso, um espetáculo maravilhoso, onde estava tudo conectado. Tudo conectado. Era homem vestido de mulher, né? Enfim. Mas, assim, você não via o travesti, por exemplo. Você não via... Você via realmente o movimento, e ele estava falando desse povo, ele estava falando dessa mistura que tem aqui em Salvador, principalmente, porque foi mais baseado em Salvador. Mas foi tudo muito gostoso de ver. E assim, a gente precisa, né? Vamos fazer um trabalho de figurino, vamos estar junto com o pessoal da filmagem. Às vezes é chato, é um saco, mas assim, é gostoso, o resultado é muito gostoso. É cansativo, porque a gente acaba abdicando de horas de sono para que aconteça o desenvolvimento do projeto. Mais alguém? O que eu ia falar, Daniel, Paula fez esse comentário aí maravilhoso. Sim, né? No carnaval. Essas referências tem um pouco a ver com isso, assim, que você falou, que a gente não perde para alta costura, e realmente não perdemos, porque a gente tem uma riqueza de conteúdo, de conhecimento, de informações, de cultura, e que a gente, você vê, a renda mesmo é uma coisa caríssima, né? Sim. Quando se contrata as rendeiras para fazer aqueles bordadinhos brancos e tal, você vai comprar uma renda no aeroporto, é um absurdo de caro, né? Todas essas pessoas que trabalham bordando, né, com esse detalhe, que também é um trabalho que pode ser colocado para o figurino, né, para a moda, e esse berço todo cultural que a gente tem e que foi apropriado muito pela Europa. Você vê, você falou da Pangeia, né? Uhum. O mundo, a África é mãe do mundo, né? Porque na Pangeia foi de onde veio todo mundo, principalmente de lá, né? Do continente africano. Os primeiros habitantes da humanidade eram negros. Então, a riqueza do mundo é nossa. É nossa. Então, foi apropriada por vários países, né? Você vê que tem muitos presidentes de países africanos que estão questionando e querendo de volta as obras que foram roubadas, né, do Egito, de Kamet, de vários lugares e que estão em museus europeus.
Então, a gente não pode esquecer que, por mais que eles tenham lá colocado patentes e coisas para vangloriar, como se fossem os superiores do mundo, a gente não deixa nada a dever para alta costura, em nenhum sentido, assim, porque a gente vê por tudo isso que está aí, né? Você bem trouxe, Paula bem pontuou, Denise colocou também, então... a gente tem tudo dentro da gente, a ancestralidade está aqui, viva, pulsante e nos mostrando que a gente pode. É só a gente estar ali, ó, querendo, que tá com a gente, já tá com a gente. Delícia, Carol. Muito bem. Às vezes o que eu acho que falta, e aí eu falo muito de mim também, eu falo muito do meu ciclo de pessoas, é um pouco mais de empenho, porque a gente pode muito. E aí eu vou para a questão dos japoneses. Eu nunca vi uma raça tão inteligente quanto. Eu costumo dizer que Deus não deu tamanho, mas Deus deu inteligência. Porque assim, e aí a gente deve estar fazendo esse catado, essa pesca, de pegar isso, de pegar aquilo. Eu me inspiro muito na alta costura no quesito qualidade, no quesito dedicação, sabe? Essa coisa minuciosa. A gente precisa ir pegando o que o outro tem de bom. Porque na maioria das vezes a gente só consegue ver o que o outro tem de ruim. Entendeu? Mas assim, vamos assistir os espetáculos e vamos pegar o que é bom. Vamos assistir as peças de teatro e pegar o que é bacana e agregar o que a gente faz. Se é teatro que eu faço, agregar. Se eu sou um ator independente, quando eu for fazer a montagem do meu figurino, eu já vou ter outros saques. Entendeu? É exatamente aí que está o estilista, o figurinista de sucesso. O figurinista de sucesso não é aquele que não sabe. O figurinista de sucesso não é aquele que sabe, na verdade. Ele é aquele que quer saber mais, é aquele que está disposto a saber mais, entendeu? E eu acho que não tem assim, se o meu conhecimento ele é mediano e eu me conformei com isso, não. Aí eu não sou um figurinista de sucesso, porque eu acho que a busca pelo conhecimento ela não deve parar. E eu quero, sincero e honestamente, que vocês peguem tudo isso que a gente está discutindo e levem para a vida de vocês. Porque assim, eu estou falando, está batendo e está voltando. Não é só para você, é reflexo, bate e volta. Entendeu? Eu vou me lembrar de tudo isso que eu estou dizendo para vocês e eu vou parar para refletir se realmente isso condiz com a minha realidade de vida, isso condiz com o que eu faço. E assim, pode ter certeza que condiz. Eu chamaria todos vocês para vir passar um dia comigo e vocês vão ver que realmente condiz. Condiz. Eu tenho 31 anos, vou fazer 32, mas assim, há muitos anos que eu trabalho de domingo a domingo. E quando eu digo assim, eu vou ficar em casa hoje, é o pior dia. Eu tenho que ficar para descansar a matéria, né, gente? Você é ariano, né, Daniel? Eu sou taurino, mas eu acredito que deve ter um ascendente aí que me mexe, porque deve ter, com certeza. Tá explicado, o taurino, né? Taurino, ela era mais determinada, seguido dos capricórnios também, mas taurino é. Ai, Bia, pois é. E assim, quando eu boto na cabeça, eu boto na cabeça, sabe? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Chova ou faça sol. Eu só durmo, só descanso. Eu acho que é por isso que eu não estou dormindo direito, gente. Eu só descanso quando eu conquisto isso. E assim, voltando a falar sério, né? Porque por mais que a gente dê risada, a gente está falando sério. Senão a gente precisa quebrar o gelo, né, gente? Senão fica muito tenso. Mas assim, eu quero realmente que vocês peguem tudo isso que a gente está conversando, que a gente está... E assim, leve para a vida de vocês, independente do ramo de atividade que vocês façam. E assim, o figurino, existe um comércio, existe uma área deficiente na cidade, que assim, que vocês podem também atuar. Agora tem que ir à luta e buscar o conhecimento, buscar embasamento, estudar. A internet está aí. Deixa só eu botar aqui o carregador, senão vai desligar. A internet está aí para a gente correr atrás, entendeu? Eu comecei do nada, e assim foi uma professora que ela conversando comigo, olha como é louco, e depois eu não gosto mais dessa professora. Detalhe. Eu liguei para ela para discutir sobre modelagem. Tiago
Tiago Farias, ficou quietinho aí. Não, só para saber se você tá ligado, porque tô de olho em você. Gabriel Damasceno também. Lázaro Gavazza também tô de olho, viu? E os demais também tô de olho, gente. Eu quero que vocês participem, viu? É para participar, é para colocar mesmo na roda. E eu liguei para ela para falar sobre modelagem, ela começou a falar sobre essa questão cromática, né, para desenvolver uma roupa, até para fazer roupa de moda, né, se você entende para quem é que você vai fazer, qual é o seu público-alvo, quais são as suas personas, é muito mais fácil desenvolver isso, né, qual é a idade, a faixa etária, dificilmente você vai fazer um vestido para uma criança todo vermelho, não que eu tenha nada contra a cor vermelha, muito pelo contrário, eu amo, sou apaixonado pela essa cor. Mas, assim, é muito mais comum você fazer um rosa, um salmão, uma cor mais bebê, do que você jogar uma cor muito forte, uma cor como o vermelho, porque o vermelho ele tem uma expressividade muito forte. E ela começou a falar, eu digo, gente, é isso que eu preciso desse embasamento, até para quando eu parar para falar com os meus clientes, né? Porque quem vai nas escolas sou eu, o primeiro contato quem faz sou eu. Depois que uma outra equipe entra para resolver outras questões, que são questões de valores, que aí já não me cabe, que eu já não me coloco nesse lugar de estar fazendo tudo, porque a gente deve compartilhar, dividir as tarefas para ficar suave. Então, enquanto eu estou pensando uma coisa, tem uma outra pessoa que está pensando outra. E ela começou a falar, né, sobre o período, como que você pensa, né? Você vai fazer uma roupa de época, a moda vai e volta. Ontem a gente usava saia de cós alto, hoje já não usa mais, mas amanhã vai usar, é algo retrô. Então, se você tem esse conhecimento, é muito mais fácil você parar e fazer e criar com base nisso. Você entendeu, Thiago? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar, Dan. Diga, Dani. Eu tenho... Estamos em 2021, né? Acho que mais ou menos uns 8 anos que eu me formei pela Unifax. Eu nunca atuei na área da moda nem de figurino aqui em Salvador. Apesar de ter 11 anos de varejo, que é uma parte muito longe da moda, questão de negócio, que as pessoas que trabalham em loja acham que está trabalhando com moda e não é, né? E não tive nenhuma oportunidade dentro do mercado aqui de Salvador. Eu tive que mudar para o Rio para poder ter meus primeiros contatos. E quando você fala que aqui tem mercado, tem essa parte da área que precisa de pessoas que estudem, tenham conhecimento, até para quando a gente, por exemplo, quando a gente falou aqui, a gente falou de França, a gente falou de Bahia, a gente falou de Rio, e das referências que todas esses estados e cidades têm, todas essas cidades têm, porém, todas elas, quando a gente fala de modos de comportamentos e de construções culturais, né? A Carolina falou da renda de birro, mas quem está consumindo essa renda de birro, como que a gente está comercializando, como que a gente tá vendo esse nosso potencial, como que a gente vende isso, né? Quem compra, será que a pessoa aqui de Cajazeiras, no lugar que eu moro, por exemplo, está consumindo essa arte? E não essa arte? Como que está consumindo esse produto feito à mão? De que maneira, né? Então, eu, pelo menos, um dos divisores de água das minhas lutas, nos meus projetos, né? E por esse êxito que eu fiz, de mudar de estado por realmente tentar me encaixar dentro do cenário da moda nacional e de poder trabalhar e viver de moda, é de trazer essas referências, as referências regionais, as minhas referências ancestrais. Alguém falou do Kemet, aqui acho que foi a Carolina, né? Também falou do Egito. Então, o Rio e São Paulo, eles se organizam para isso, né? Organizar enquanto equipe, como grupo, como que a gente pode fortalecer dentro do nosso meio, região? Até quando outras Denise terão que sair de Salvador, passar lá fora, para poder tentar falar das nossas raízes, né? Até me ouvirem demora tanto tempo. Denise, isso que você falou aí foi perfeito, porque existe muito oportunismo, né? Tem pessoas que se apropriam dessas artes da renda, né? Dos vinhos e tal, e ganham lucro muito mais do que a pessoa que construiu ali aquela renda, que fez.
Então, esse olhar da gente, de saber do que você colocou aí agora, de se saber é essencial para que a gente se organize melhor, para que a gente bote os pretos juntos, para que a gente ganhe essa grana que sempre foi apropriada da gente. Porque se a gente se organizar, a gente vai conseguir lucrar mais com isso, com o nosso trabalho. E graças a Deus eu vejo que hoje está acontecendo muito isso. Eu não sei se vocês já assistiram Afronta, tem um cara, Benjamin Abras, que é um multiartista, e ele fala justamente isso. É hora de preto se unir e ser parceiro. Ah, porque eu tenho um amigo branco. Não é aquela questão de botar fogo nos racistas e exclui todo mundo branco, não. Mas é a hora da gente botar gente preta qualificada, gente preta que está engajada em se qualificar, isso, né? Porque todo mundo tem uma qualificação e se juntar e se unir mesmo para só preto. Esses meus últimos trabalhos eu só tenho feito com gente preta. Toda a equipe preta, então não tem como fugir disso mais. A gente tem que se organizar para os brancos que vão chegar lá daqui a 5 anos, eu espero que seja logo, e falem assim, me dê meu currículo, estamos aqui. Você pode me entregar nisso aí? Porque, porra, chega da gente ficar pagando pau para os outros. Chega. Exatamente. Eu lembro de alguns amigos lá do Rio e São Paulo conversando sobre, daqui de Salvador também, que de uma pessoa que fechou o figurino com Saul há muitos anos atrás. Muitos anos, quando ele trouxe referência dos caretas e tal, o stylist dele era um amigo que estudou comigo, a menina que fez o figurino também estudou comigo, e tipo, ela pediu 35 mil para isso, tipo, isso não é nada para o figurino. Tipo, Ivete, Cláudia Leite, elas gastam em torno de 400 mil numa roupa, e não é ninguém de Salvador que faz, todo mundo acha que ir para São Paulo, para o Rio, pegando os melhores profissionais. Os profissionais que estão aqui, bons, pesquisando, tal, não tem oportunidade. Então imagina vocês, se a gente tivesse a oportunidade de pegar o Circo de Soleil e construir um figurino todo com base nas nossas referências, todo com base na nossa ancestralidade. Eu me arrepio falar nisso, o quanto lindo que ia ser. Tá entendendo? O tamanho da nossa luta, né? Que a gente tem para galgar aí, tem para conquistar dentro desse meio. E é um meio muito complicado. Viver de sonho, infelizmente, é difícil. Eu tiro pela minha trajetória de Rio de Janeiro. Trabalhei com São Paulo Fashion Week, trabalhei com marcas que são lançadas, designers que são lançados nacionalmente. Porém, eu, preta, Salvador, nordestina, não tive minha oportunidade e sabia muito mais do que aquelas marcas que estavam ali. Eu dava suporte para elas, porém o meu trabalho não era visto, né? Olha como é um sistema que eu realmente não consigo, é doloroso, é ardiloso. Tem momentos que eu penso em desistir, mas quando você vem, como a Paula falou aqui, né, do carnaval de Maragogi-Pinho, então, assim, o tamanho da nossa cultura, a riqueza da nossa cultura, que realmente me faz continuar respirando e trazer essas referências para o meu trabalho, e que quando eu mostro, algumas pessoas falam, nossa, você é artista, eu fico emocionada com o seu trabalho, porque tem um fundo de verdade, de sentimento de amor, não é por questão de dinheiro ou de mercado, mas porque eu tenho que trazer recordações e lembranças de um povo que já deixou aqui. Eu sou só a continuação de quem já passou, quem sofreu para deixar a cultura que eles tanto roubam, né? Dizendo assim, gente, desculpa o desabafo. Foi perfeita a sua colocação, mulher. Eu adorei a discussão. Adorei. E assim, quando é que a discussão começou falando sobre a renda, né? E aí entra aquela questão de estudo de mercado, a pesquisa, porque tudo nasce na pesquisa. Não, eu estou fazendo renda, eu estou fazendo esse trabalho artesanal, eu preciso pesquisar para quem que eu vou vender. Entendeu? E aí é isso que Denise estava levantando também, essa questão. Quem que vai comprar isso? As pessoas vão comprar, por quanto que eu vou vender? Compensa ou não compensa todo o trabalho que eu estou tendo? Porque se não compensar, você faz só para você, que é o que eu estou fazendo. Né? Eu descobri fazer tricô, fazer crochê, e eu digo assim, eu não vou fazer para vender porque eu acho que não vai dar dinheiro. As pessoas, infelizmente, elas não valorizam, elas não respeitam esse trabalho artesanal. Né? Ainda está em processo, tá vendo? Isso aqui eu fui para São Paulo, para vocês entenderem que eu sou agoniado.
Esse mês agora eu fui para São Paulo, mês passado. Fui para São Paulo fazer uma pesquisa de mercado, né? Pesquisa de fornecedor, fui fazer exatamente tudo isso que a gente está conversando. Só que aí, quando eu saía do Brás, que eu saía da 25, que eu ia para casa de amigos onde eu fiquei, gente, e aí eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento ficar parada. Eu digo, Val era uma pessoa que tinha lá, uma amiga da gente que tinha lá, eu digo, me ensina qualquer coisa. Ela me ensinou crochê, eu digo, pronto, já fui na 25, já comprei um tubo já, e comecei, vim no avião crochetando. As pessoas, elas não valorizam. E aí tem muito essa questão de posicionamento, né? A gente precisa se posicionar. Quando eu comecei, eu me lembro que as pessoas queriam dar preço para os meus figurinos. Elas queriam que eu fizesse o figurino inteiro do balé a R$50 cada figurino. R$50 não paga nem a mão de obra. R$50 não paga nem a sentada da costureira. Só que eu só fui sacando isso no decorrer do tempo. Eu era iniciante, e aí toma ele fazer. Só que você precisa ser um bom figurinista, ser um bom estilista, mas você precisa ser um bom administrador também. Porque assim, a gente precisa entender a administração de tudo que a gente faz, a administração da casa da gente. Porque senão a gente acaba sendo irresponsáveis com o dinheiro da gente, com o suor da gente. E aí eu comecei a fazer. Só que eu comecei a ver que eu estava me acabando demais, trabalhando demais, construindo varizes demais a troco de nada. Porque não era sentar na máquina só e costurar. Era ir comprar o material, era pesquisar o material mais barato e bonito, porque a gente estava falando de figurino, que tinha que estar bonito em cena, que tinha que vestir um movimento, era depois vir, modelar, cortar e costurar. E isso eu estou falando de uma época que eu trabalhava praticamente sozinho, eu e minha mãe. Eu e minha mãe, eu trabalhava para... E veja como é engraçado, né? Minha mãe, eu falei para vocês na segunda que ela ia costurava os finais de semana, eu ficava olhando. Quando ela ia beber água, eu sentava na máquina e passava um pedaço de pano. Mas era tudo muito rápido. Quando ela voltava, eu já tinha que sair. E hoje, assim, minha mãe é minha parceira. Ela é minha parceira, é minha sócia, ela tá ali lado a lado comigo. É assim, os meus sonhos são também os sonhos dela. Ela entendeu a visão porque eu fiz com que ela entendesse. Mesmo ela sendo de um tempo diferente, mesmo ela sendo de uma cultura diferente, né? Porque assim, ela é... Minha mãe foi empregada doméstica. Então, o nível cultural dela não é o meu nível cultural. A mãe dela morreu, ela tinha 15 anos, ela não pôde ver a mãe porque ela estava em Salvador e a mãe morava no interior. E a patroa dela não falou que a mãe tinha morrido para ela não ir. E aí hoje eu vejo a minha mãe do meu lado, entendendo e acreditando naquilo que eu faço. E aí eu comecei a ver o que eu digo, não, eu preciso aumentar. Mas para eu aumentar o preço, eu precisei realmente me capacitar. Eu precisei aumentar a qualidade, eu digo, olhe, e aí tome-lhe cobrar transporte também. Não, a taxa de entrega precisa ser cobrada. Tudo precisa ser cobrado. Não vá fazer um figurino achando que é só o valor do tecido que vale o figurino. Não, a tua saída para ir comprar a água que tu bebeu naquele momento de fluxo, o teu retorno, o risco que você correu na rua, entendeu? Então, tudo isso eu estou falando para vocês sobre concepção de figurino e sobre todos esses pontos. E é o que eu frisei sobre figurino, concepção de figurino quanto empreendedor. Porque é o que eu sou, é a minha história, eu vou morrer empreendedor. E para onde eu for, eu vou falar sobre empreendedorismo, porque eu preciso mostrar para vocês que existe uma outra forma, existe um outro caminho, e que é possível, mesmo mediante a tanta dificuldade. Eu encontro pessoas que não querem, eu só tenho tanto, as pessoas já vêm dizendo, não tenho dinheiro. Eu digo, meu amor, não tem dinheiro, me chamou por quê? Porque eu também não tenho. Chamou a pessoa errada, porque 2 duros não levanta o muro. Tu não tem, eu não tenho, vai comprar como? Vai fazer de papel? Porque até o papel é caro. Porque um papel craft, 1 metro é R$1. Entendeu? E eu fui começando a me posicionar. Entrei na universidade para quê? Para dizer para eles assim, eu agora vou ter nível superior, então vamos respeitar. Porque as pessoas não te respeitam pelo que você é, elas te respeitam pelo que você tem. E você tem que fazer elas engolirem. E aí eu comecei. No momento em que eu disse assim, não, eu agora estou na universidade, as pessoas elas me olharam diferente, gente. É incrível e eu fico passado com isso. Porque a universidade nem sempre ela diz alguma coisa. Como eu falei, eu entrei na universidade para fazer rede, conhecer pessoas. Agregou alguma coisa? Não vou dizer que não agregou nada, não. Agregou. Porque a forma como eu estou hoje me posicionando perante o mercado
a universidade, ela influenciou para isso. E quando eu paro para fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu me lembro, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso, porque eu tenho o diploma me cobrando, gente. É impressionante. Eu digo assim, gente, eu não posso fazer de qualquer jeito, porque todo mundo sabe que eu estou cursando faculdade. E a gente tem essa ideia, né, de quem faz faculdade sabe tudo, não escreve errado, é perfeito. Só que não, porque somos seres humanos, ninguém sabe tudo. A minha professora, ela na hora de falar, de ler o slide, né, ela lê e atropela às vezes as palavras. É porque ela é burra? Não, é porque ela é humana. Ela é humana. E a gente precisa entender isso. Então é uma questão, Dani, de se posicionar, de se colocar. Quando eu digo assim, tem mercado. Eu, por exemplo, já me deu vontade de trabalhar para moda, né, roupas, né, essas roupas comuns, fast fashion. Eu não vou trabalhar porque eu sei que tem um mercado muito competitivo. Eu vou ser mais uma loja, eu vou ser mais uma empresa. Então, eu optei em ficar no figurino, porque tem menos pessoas desenvolvendo figurino. Não tem muita gente desenvolvendo figurino. Fardamento de balé tem muito pouco. Olha, e aí já vai pegando a dica, viu? Eu estou dando, abrindo concorrente, mas assim, o sol, ele abre, ele nasce para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Se tem para mim, tem para você. Eu não consigo abraçar todo mundo. Faça a roupa de yoga também, Daniel, por favor. Como? Roupa para yoga também. Pois é. Roupa para yoga, é um outro nicho, tá vendo? A gente precisa só parar e prestar atenção nessas informações que o universo está dando para a gente. E aí eu estou dizendo para vocês, pega esse dia de hoje, de segunda, e desde que Jaque vem falando sobre, né, Jaque deu a oficina, de que mesmo, vocês lembram? Direção cênica. Direção cênica. Pois é, isso para a vida. De que forma que eu estou na cena da vida real? A gente não pode deixar isso passar despercebido. É tudo muito rico e às vezes a gente não consegue ver essa riqueza. Esse diamante que é tão pequenininho. Tá aí o estilista de sucesso, tá aí o figurinista de sucesso. Não vamos deixar passar tudo isso. Vamos pegar e usar isso ao nosso favor. Entendeu? Eu estou com um projeto pensando nisso que Denise falou, que Carolina também fortaleceu e que a gente vem discutindo, que é exatamente sobre a deficiência da minha cidade, que em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem tudo. Aqui em Salvador não tem nada. E aí eu estou me ousando, e é por isso que eu também estou perdendo noite, quando dá o horário do meu eu fico puto, me desculpe a expressão, exatamente porque eu quero pegar aquilo que eu faço e mostrar para as pessoas que não precisam ir para São Paulo nem para o Rio. Aqui em Salvador tem. E assim vocês vão, é porque eu ainda não posso abrir, porque ainda está em processo. Mas assim, eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar da Ardance e vão ouvir muito bem. Porque assim, o que eu quero é muito grande. Eu espero, e é por isso que eu corro muito. Eu espero chegar lá, e eu hei de chegar, porque eu tenho força e disposição de um touro, Beatriz. Não é? Eu sou esse touro do Quênia, sabe? Os touros. E eu parei até para estudar os touros do Quênia, como é que eles são, como é que não são, porque tem uns touros mais fortes que outros. Entendeu? Então eu quero ser esse touro muito forte. Então, galera, eu quero muito que vocês peguem tudo isso e assim não deixe com que o vento leve para longe de vocês, não. Eu quero que vocês peguem tudo isso e transformem tudo isso em uma bomba, em uma dinamite, e que vocês explodam com sucesso. Use a direção cênica ao favor de vocês. Use tudo isso, essa questão do figurino, essa questão da cor, como é que você tá, se está te favorecendo, se não está. E vão à luta, porque assim o mundo é grande. O mundo é grande. Eu costumo dizer, né, e eu aprendi muito, que bailarino dança, bailarino não justifica, né? Meu tempo de dança eu só justificava. Cheguei atrasado porque o ônibus atrasou. Não é? Eu da suburbana para ir para lá, para o comércio, para o centro da cidade, tinha que acordar às 5 da manhã. Mas eu sempre chegava atrasado. E eu ouvia, mas eu ouvia muito. E eu justificava, porque eu justificava mesmo. E aí eu sei que um mestre que faleceu, né, que Deus o tenha, que é até o compadre da Jaque, que ela também falou, ele dizia assim, bailarino não questiona, bailarino dança.
bailarino dança, e eu aprendi a não argumentar, não questionar nada. Não, fez errado, a pessoa não vou questionar, não vou argumentar, eu vou resolver. Vamos resolver os BOs da gente, mas assim, sem deixar passar despercebido qual é o figurino que a gente está usando no nosso dia a dia, qual é o figurino que a gente está levando para a cena, de que forma que estamos em cena. Não deixa fugir, não deixa escapar, né? Porque todos nós estamos em cena o tempo todo, seja na nossa casa, o tempo todo estamos em cena. Eu costumo dizer para o meu companheiro que a minha vida, até a minha vida com ele, ela é um grande teatro, onde ele atua para ganhar e eu também. Porque assim, a gente se ama, a gente se gosta, mas às vezes a gente é que nem escorpião. Escorpião, ele às vezes não pica porque ele quer picar, ele pica porque é do instinto dele picar. Então é a gente ficar ligado nisso, estamos em cena o tempo todo, vamos ver com que roupa que nós estamos, se está a roupa adequada, se não está. Eu espero não estar sendo muito metafórico, né? Mas assim, é uma forma que eu tenho de me expressar, né? Eu acredito que vocês estão absorvendo tudo isso, ou não. Estão, gente? Tiagão ligado. Vamos sim. Sim, Tá muito super. bom. Daniel, eu tô ouvindo tudo, muito maravilhoso. tudo. Olha, eu tenho uma tarefa para amanhã. Eu estou fazendo outro curso, a terceira Amostra de Cinema do Nordeste. E amanhã eu tenho que gravar uma cena. São 15 atores. Atores não, né? Produtores. E a gente tem a tarefa de gravar cenas que serão montadas para um clipe de uma banda mais tarde. Uhum. Eu estou pegando tudo. Ah, Essa aula é minha aula para o clipe de amanhã. que bom, Paulinha. Eu fico muito Caiu feliz. na luva. Fico muito feliz em saber que por mais que a gente leve na esportiva, que caminhe dessa E forma. assim, eu penso que a gente não deve se soltar depois dessa oficina. Que a gente cria um grupo de WhatsApp para a gente estar trocando ideia, Sim, ou se seguindo no Instagram, porque eu acho que todo mundo tem muito a dar para todo mundo. perfeito. Eu fico olhando as meninas que falam mais aí, maravilhosas, você, Tiagão. Tiago é Luciano ali também quietinho, mas Né? Gente, Todo mas mundo. é esse povo que não está falando na aula de Daniel, falou na aula de Jaque, e tem muita gente boa aí Isso, caladinha. muita gente boa. Tem que falar. Tem Vitória, que fez muitas colocações muito fofas, ela é mais novinha, assim. Tem outras meninas, outros meninos, Sim, muito né? massa. gente, mas eu acredito que eles estão observando, estão absorvendo também, não é? E eu acho que é só, gente. Amanhã eu gostaria, porque deixa eu só pegar aqui o meu. Amanhã No caso, a aula é sexta, né? Amanhã não, gente. Isso, ó, Gabriel tá atento. Eu fiz de propósito. Mentira, gente. Eu me atrapalhei para ver se ele estava atento. Olha só, amanhã não, sexta-feira, porque o que aconteceu? Dia 15, né, eu dei a apresentação, a introdução, o conceito, figurino, fantasia e moda, falei um pouco sobre a diferença de ambos, que a fantasia ela está muito mais atrelada ao carnaval, a essa coisa mais lúdica, e o figurino não, está muito mais ligado a uma peça natural, uma peça de roupa comum, que a gente usa, atores, músicos, bailarino, bailarina, dentre outros. Mas assim, o que está mais parecido com o carnaval, mais cheio é mais fantasia. Né? A gente falou das etapas dos processos, desculpa recusar. E aí eu acabei falando um pouco do dia 19, no primeiro dia, né? Porque foi muito gostoso e eu acabei metendo o dia 19 e pulei, né? Que a gente falou sobre esse processo produtivo do figurino, eu acho que vocês recordam. A gente falou do processo, a gente falou da ilustração, da modelagem, da construção, da prova, ajustes e conclusão. Na sexta-feira, eu quero continuar, né, já que eu vou dizer que eu pincelei na segunda. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente vai pegar um pouco do filme Pantera Negra, para depurar um pouquinho aquele figurino, que eu acho que é um figurino perfeito,
Eu coloquei uma foto deles lá no início do Maravilhoso. slide. A gente vai falar de como que ela se inspirou, não é? Ruth Carter, como é que ela se inspirou para o processo de criação. E ela fez exatamente tudo aquilo que a gente pincelou na segunda. A reunião, o processo de pesquisa. Ela viajou, né, para países da África lá, que a África é um grande continente, para fazer todo esse processo de pesquisa. Então eu quero pedir para vocês, não deixem de estar presentes, não, quem puder na sexta, para a gente fechar com chave de ouro, tá? E aí eu vou ficar por aqui. A gente falou muito, foi muito gostoso tudo, né? Se vocês quiserem, pode até dar uma olhadinha um pouco, dar uma lida sobre o figurino de Pantera Negra para enriquecer a nossa discussão da sexta, viu? E assim, eu estou amando estar com vocês de coração. Peço desculpas por qualquer coisa, não é sempre. E até sexta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Desculpe rapidinho. Você vai comentar um pouco sobre o figurino de Jaque? De Jaque, posso comentar na sexta. Posso falar um pouco sobre, viu? Não sei como é o processo também de vocês aí, mas se puder falar um pouquinho do Pronto, trago sim. Vou já anotar aqui e trago para vocês sim um pouco sobre o figurino de Jack, tá? Gente, eu quero agradecer a vocês, viu? A atenção de vocês. Se desejar a vocês uma boa tarde e até sexta, tá? Gratidão.